Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão felizes ainda? Gente, quero ler com vocês hoje à noite Ezequiel capítulo 11, versículo 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 14. Para a gente falar hoje à noite sobre um coração em obras. Ezequiel, capítulo 11, a partir do versículo 14. Já está projetado aqui também para a gente. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 14. Vocês encontraram, sim ou não? Sim? Vamos orar então antes da gente ler o texto. Se você puder fechar os seus olhos aí no seu lugar por mais alguns instantes e a gente já faz a leitura. Amém? Jesus, nós queremos nessa noite não apenas lermos a sua palavra, mas nós queremos pedir ao seu Espírito Santo para que o nosso coração seja lido nessa noite, por meio da palavra de Deus. Senhor, que nessa noite toda a nossa atenção, todo o nosso foco estejam voltados agora mesmo para a pessoa de Cristo Jesus. Porque é por causa dele que nós estamos aqui hoje à noite. Nós saímos da nossa casa não para ouvir a palavra dos homens, mas para poder ouvir a palavra de Deus. Então, Senhor, nos ajuda nesse momento a focar a nossa atenção, a abrir o nosso coração, a abrir os nossos ouvidos, para que o nosso coração possa continuar sendo transformado por aquilo que nós ouvimos aqui semana após semana. Nós não queremos simplesmente acumular para nós conhecimento, mas nós queremos viver à altura daquilo que nós temos ouvido aqui a partir da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós passamos por algumas situações, na nossa vida em que muitas vezes as pessoas até nos alertam sobre algumas coisas e a gente acaba não ouvindo o conselho das pessoas, a gente faz aquilo que a gente queria fazer e lá na frente a gente acaba quebrando a cara, né? E aí quando a gente quebra a cara, quando o pior acontece, aí surge aquela frase, por falta de aviso, não foi, Não foi por falta de alguém ficar ali falando na sua cabeça que não era para você fazer. Alguns meses atrás, por exemplo, a gente acompanhou aí nas notícias, aquele grupo de milionários que entraram naquele submarino e foram fazer uma visita, para poder ver os destroços do Titanic. E aí eu li uma reportagem depois que o pior aconteceu, não sei se você se lembra, mas todo mundo que estava dentro do submarino morreu. E aí eu fui ler uma reportagem depois dizendo que eles ignoraram vários e vários avisos. Para ser mais específico, eles ignoraram 12 avisos de segurança, E aí o final da história foi uma tragédia, Por falta de aviso, não foi. Meus irmãos, a história do povo de Israel, ela pode ser dividida em antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio, O exílio foi esse período de tempo onde eles foram arrancados da terra deles, e foram levados por duas nações estrangeiras, para lugares distantes de Jerusalém. E aí nós estamos vendo aqui, nós vamos ler agora, na verdade, o escrito do profeta Ezequiel. Ezequiel começou o ministério dele 5 anos depois que o povo de Israel tinha ido para o exílio, 5 anos depois que Israel foi tirada de casa. Na abertura do livro, meus irmãos, Ezequiel está sentado na beira de um rio, chamado Quebar, É o aniversário de 30 anos do profeta Ezequiel, e naquela data, se ele estivesse em Jerusalém, ele iria começar a ser sacerdote no templo, mas ele não está em casa, ele não está em Israel. E aí, na beirada desse rio, Ezequiel ele tem a primeira visão dele. E se você já leu o livro do profeta Ezequiel, você sabe que ele teve várias visões ao longo do livro. E aí nós vamos ler aqui no capítulo 11, uma expressão que aparece muito no livro, que é: a palavra do Senhor veio a mim. Então Deus enviou a sua palavra até mim. Mas também tem uma outra expressão que aparece muito no livro, que é, a mão do Senhor me levou. Tem um exemplo, em Ezequiel capítulo 8, onde nós vemos Deus pegando Ezequiel pelos cabelos e levando ele até Jerusalém, para que ele pudesse ver, o que as pessoas estavam fazendo de errado. Porque, meus irmãos, o Antigo Testamento ele não é para amadores. A gente lê algumas coisas do Antigo Testamento que a gente fica meio de cabelo em pé. Então, Deus pegando o profeta pelos cabelos e levando ele para que ele pudesse contemplar o tamanho da idolatria que estava acontecendo em Jerusalém, e por causa dessa idolatria,
é que o povo de Israel estava na situação que eles estavam. Só que, meus irmãos, o evangelho, ele não é o anúncio de uma tragédia. O evangelho não é o anúncio de uma catástrofe. O evangelho são boas notícias, sim ou não, meus irmãos? Amém? Então, por isso mesmo, esse mesmo Deus que estava tratando com o seu povo, agora está fazendo uma promessa de restauração. Deus está propondo para essa nação que Ele mesmo criou, que Ele mesmo escolheu, né, um caminho para que eles possam retornar até Ele. Porque, meus irmãos, Deus ele não vai passar pano para os nossos erros, amém? Mas Deus também não vai nos deixar morrer nos nossos erros. O Senhor sempre vai propor para nós um caminho de restauração. E aí nós chegamos então a Ezequiel capítulo 11, versículo 14, que diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, os seus irmãos, os seus próprios irmãos, os seus parentes e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram: afastem-se do Senhor. A nós é que esta terra foi dada como herança. Portanto, diga: assim diz o Senhor Deus: embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde forem. Por isso diga: assim diz o Senhor Deus: eu os ajuntarei do meio dos povos e os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Então, meus irmãos, embora houvesse sobre Israel uma palavra de julgamento, uma palavra de condenação, Deus está dizendo que a história deles não vai terminar dessa forma. E o Senhor está avisando para aquelas pessoas que enquanto elas estivessem fora de Jerusalém, Deus, o próprio Deus, seria o templo de Israel. Porque, meus irmãos, nós sabemos que o templo, né, a casa de Deus naquela época, era o lugar mais importante para um judeu. Era o lugar mais importante para alguém, né, que invocava o nome do Senhor. Só que, meus irmãos, veja que curioso. Boa parte dos problemas que Israel estava enfrentando vinha dessa crença que eles tinham. E qual era essa crença? A presença de Deus só está no templo. E qual era o problema, meus irmãos? Estava surgindo dessa crença. As pessoas iam para o templo, sacrificavam a Deus, ofereciam as suas ofertas, só que fora do templo, pessoas estavam morrendo e pessoas estavam sendo escravizadas. Então Deus está dizendo: olha, nesse período que vocês estiverem fora de Jerusalém, eu serei o santuário de vocês. Para quê? Para que vocês aprendam que eu sou o Deus de toda a terra. Para que vocês aprendam que eu não estou preso dentro do templo. Para que vocês saibam que os meus olhos estão por toda parte. Meus irmãos, essa mensagem que Deus está trazendo aqui para o povo de Israel, no livro de Ezequiel, é muito atual ainda para nós e lança a luz no nosso coração, lança a luz na nossa caminhada com Deus, nos chamando para quê, meus irmãos? Nos chamando para uma responsabilidade. Porque, meus irmãos, se nós, assim como o povo de Israel, também acreditamos ainda, né, que Deus está restrito a esse lugar, se nós ainda acreditamos no nosso coração, né, que a nossa vida diante de Deus, ela só é vivida quando nós estamos aqui de domingo, de quinta, de sábado, meus irmãos, nós teremos muitos problemas. Porque muitas vezes é porque nós temos esse tipo de pensamento, né, porque pessoas têm esse tipo de pensamento, que a gente vê pessoas cristãs, né, fazendo atrocidades, fazendo coisas terríveis, e ainda assim conseguindo colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque qual é o pensamento? Eu só vivo a minha vida diante de Deus dentro do templo. Da porta para fora é uma outra história. Da porta da igreja para fora, o que acontece não tem nada a ver com Deus. E talvez, meus irmãos, por esse pensamento, né, talvez seja por isso que a gente veja tantas pessoas, né, trabalhando para Deus no domingo e para o diabo na segunda-feira, né? A pessoa vem para a igreja, faz as coisas para Deus, mas aí na segunda-feira a conversa já é outra. Porque talvez a nossa mentalidade, o nosso coração ainda esteja enxergando a nossa vida diante de Deus dessa forma, como o povo de Israel estava enxergando. Só que, meus irmãos, Deus é Deus de pessoas.
Deus é Deus de gente. Quando o povo foi mandado para o exílio, a presença de Deus vai junto com eles. E isso é um susto para o profeta Ezequiel. Porque como é que a presença de Deus saiu do templo, lá em Jerusalém, e está habitando com a gente agora na Babilônia? Porque, meus irmãos, o povo de Deus não estava mais em Jerusalém. O povo de Deus estava onde, gente? Na Babilônia. E aonde nós estivermos, essa é uma promessa, aonde nós estivermos, o Senhor vai estar conosco. E o mais maravilhoso disso, meus irmãos, é o Senhor vai estar conosco apesar da gente. Deus vai estar comigo apesar de mim. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para a nossa vida e a gente acha que a nossa vida é uma sequência de várias coincidências, né? É uma sequência de vários acasos. Só que, meus irmãos, a vida do cristão, né, depois que ele entende o que é a sua própria vida, nós entendemos, meus irmãos, que a nossa vida não é uma sequência de coincidências. A nossa vida não é uma sequência de acasos, né? Eu costumo dizer que a vida do cristão, ela é uma sequência de apesares. Pedro, como assim? Apesar do pecado, apesar da queda, apesar do nosso coração, apesar da nossa teimosia, apesar da nossa rebeldia, apesar de eu ser como eu sou, apesar de tudo isso, o Senhor está comigo. Apesar de todas essas coisas, o Deus Criador continua insistindo com o meu coração. Meus irmãos, o mesmo Deus que estava insistindo com Israel no Antigo Testamento é o mesmo Deus que continua insistindo comigo e com você, apesar de nós. Meus irmãos, o Senhor nos ama, né? Apesar de. Apesar de tudo aquilo que já aconteceu, apesar de tudo aquilo que nós já fizemos, ainda assim somos amados por Deus. Essa, meus irmãos, é a nossa história e é por isso que diante de Deus, né, ninguém pode se gloriar. Ah, Pedro, Deus me amou porque eu sou muito bom. Deus me amou porque eu sou muito certinho. Não, Deus te amou apesar de você. Deus me amou apesar de mim. E aí, meus irmãos, nós descansamos o nosso coração nessa verdade. Então Deus está dizendo, olha, a história de vocês não vai terminar dessa forma. Eu estou atraindo, eu vou atrair vocês de volta para Jerusalém. Só que, meus irmãos, o retorno de Israel, ele precisaria ser acompanhado de algumas atitudes. Para que esse povo pudesse voltar para sua casa, eles teriam que tomar alguns posicionamentos. E aí o texto continua no versículo 18, dizendo: voltarão para ali, para Jerusalém, e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Meus irmãos, nós temos muitas vezes, né, algumas certezas na nossa caminhada, só que elas são meio equivocadas, né? E uma dessas certezas, muitas vezes, é a respeito do que significa na Bíblia idolatria. Mas eu quero ler com você um outro texto que está também no livro do profeta Ezequiel. Então, coloca o seu dedo aí em Ezequiel capítulo 11 e abre comigo agora Ezequiel capítulo 14. No mesmo livro ainda, só que alguns capítulos para frente. Vamos sair de Ezequiel capítulo 11, mas já vamos voltar. Mas vamos ler agora Ezequiel capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Ezequiel capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. E aí o texto diz assim: então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. E a palavra do Senhor novamente veio a mim, dizendo: filho do homem, estes homens levantaram ídolos onde, meus irmãos? Dentro do seu coração. E puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração
e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertam-se e se afastem dos seus ídolos, desviem o rosto de todas as suas abominações. Meus irmãos, a idolatria foi o motivo principal que levou tanto o reino do norte como o reino do sul, para o exílio, para longe da terra deles. E isso nós estamos lendo aqui em Ezequiel 14, que é fruto de um coração desviado. Então, durante várias e várias vezes ao longo do livro de Ezequiel, Deus vai dizer para o povo de Israel, olha, voltem o coração de vocês. Inclinem o coração de vocês para mim novamente, porque o coração de vocês se afastou da minha direção. Só que, meus irmãos, quando a palavra de Deus fala a respeito de coração, não é sempre que a palavra de Deus está falando do nosso órgão físico. Na verdade, são poucas vezes quando a Bíblia usa a palavra coração, que ela está falando do nosso coração, órgão físico. Quando a Bíblia usa a palavra coração, a palavra de Deus está falando desse lugar central da nossa existência. Quando a Bíblia usa o termo coração, a palavra está dizendo desse lugar do centro, que todo ser humano tem dentro de si. E aí, meus irmãos, é desse centro, é desse lugar que saem as nossas decisões. É desse lugar que saem os posicionamentos que nós tomamos. É a partir desse lugar central que nós decidimos, como é que nós vamos levar a nossa vida. Muitas vezes nós ouvimos alguém falar alguma coisa, ou talvez você já fez isso, Você está estressado, você está irritado, e aí você vai lá e xinga alguém, Alguém que você gosta muito. E aí você vê que a pessoa ficou decepcionada, ficou triste. O que é que geralmente a gente fala? Me desculpa, fulano, foi da boca para fora. Eu falei sem pensar, Mas, meus irmãos, como é que foi da boca para fora? Essa palavra de Deus nos diz. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Porque, meus irmãos, o coração é esse lugar central da nossa existência, e aí tudo vai partir, então, do nosso coração. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós começamos a descobrir, então, onde é que nascem os nossos ídolos. Deus acabou de falar por meio de Ezequiel, eles nascem dentro do nosso coração. E aí, meus irmãos, qual que é o alerta para nós? Nós, sendo cristãos evangélicos, nós podemos ainda assim ser idólatras. Porque, meus irmãos, idolatria não é somente a imagem, idolatria não é somente o ídolo que eu vejo, mas essa imagem que agora está diante dos meus olhos, nasceu onde, meus irmãos? Nasceu dentro do meu coração. O próprio Senhor está dizendo, esses homens, os líderes de Israel, eles levantaram ídolos dentro do seu próprio coração. Então, meus irmãos, se o nosso coração é esse lugar central da nossa existência, e se é dele que partem, então, as nossas escolhas e as nossas decisões, e é nele também que nós construímos os nossos ídolos, então, meus irmãos, a pergunta não é se nós adoramos alguma coisa, mas a pergunta é, o que é que nós adoramos? Porque, gente, o que define um ser humano, entre outras coisas? É ter um coração, sim ou não, gente? Sim. E aí nós já conhecemos, talvez, pessoas ao longo da vida, você olhou para a pessoa, você pensou assim, meu Deus, fulano é tão egoísta que ele deve amar só a mãe dele e mais ninguém. Isso lá, se amar ainda a mãe, mas se amar alguém, deve ser só a mãe e mais ninguém, de tão egoísta que é. Então, meus irmãos, por termos um coração, nós uma hora ou outra nós vamos acabar amando alguma coisa. E a posição que nós colocamos essa coisa, que nós amamos, é o que vai definir as nossas escolhas. E é o que vai definir se essa coisa é um ídolo ou não é um ídolo. É o que vai definir se essa coisa vai tomar o lugar de Deus no nosso coração ou não vai tomar o lugar de Deus no nosso coração.
Porque, meus irmãos, todo ídolo que nós levantamos dentro do nosso coração, ele é uma resposta à nossa falta de conhecimento da pessoa de Deus. Se nós não estamos empenhando o nosso coração em conhecer ao Senhor, mais cedo ou mais tarde, assim como o povo de Israel, nós vamos começar a levantar ídolos dentro do nosso coração. Porque, meus irmãos, quando nós encontramos com Jesus, qual é o convite dele? Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Eu vou dar descanso para a alma de vocês. Só que, gente, qual que é o X da questão? O pecado faz para nós a mesma promessa. A pornografia, o sexo, o dinheiro, a manipulação, a fofoca, essas coisas olham para nós e dizem: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Mas qual é a verdade, meus irmãos? Somente Deus consegue cumprir essa promessa. As outras coisas da nossa vida não conseguem aliviar o nosso coração. As outras coisas da sua vida não conseguem dar o descanso que talvez a sua alma tanto procura. Esse descanso que nós tanto procuramos, nós só iremos encontrar no Deus que nos criou. Esse descanso que nós tanto procuramos, nós só vamos encontrar no Deus que nos trouxe de volta à vida. Então a pergunta para nós hoje à noite é: quem é que está assentado no trono do nosso coração? Quem é a coisa, o que é a coisa, ou quem é a pessoa que tem o primeiro lugar nas nossas escolhas e nas nossas decisões? É por isso, meus irmãos, que lá em Êxodo capítulo 20, o mandamento de não farás escultura, não terás outros deuses diante de mim, ele vem depois de qual mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Porque, meus irmãos, se nós quebramos o primeiro mandamento, de novo, mais cedo ou mais tarde, nós vamos levantar um ídolo no seu coração. Pedro, como é que eu sei que eu tenho ou não tenho um ídolo dentro do meu coração? Qual é a coisa mais importante da sua vida hoje? Qual é a coisa que, se hoje alguém tirasse de você, você talvez pensa: Pedro, sem isso, sem ele, sem ela, eu não vivo. Pedro, sem isso aqui, a minha existência não tem mais sentido. Pedro, se me tirarem tal coisa, eu abro mão de viver. Se me tirarem tal coisa, eu não enxergo mais propósito na minha existência. Se essa coisa que você pensa não é Deus, então muito provavelmente essa coisa é um ídolo. E, meus irmãos, qual que é o final de todo o ídolo que nós construímos no nosso coração? Ele vai nos frustrar. Os nossos ídolos, uma hora ou outra, eles vão nos decepcionar. Quem aqui já se decepcionou com alguém alguma vez na vida? Você olhou para a pessoa e pensou: não, essa pessoa nunca vai me deixar na mão. Nada de mal nunca vai acontecer entre eu e ela, entre ela e eu. Qual foi o próximo passo? Alguma coisa aconteceu. E aí você se decepcionou profundamente com aquela pessoa. É por isso, então, meus irmãos, que o chamado de Jesus para nós não é nós somente virmos para cá, ouvirmos uma mensagem, mas o convite de Jesus para nós é: me sigam. E à medida que vocês me seguem, eu vou começar a trocar os amores do coração de vocês. À medida que vocês caminham comigo, eu vou começar a reordenar aquilo que vocês amam. Porque se qualquer outra coisa estiver no primeiro lugar, que não seja eu, o resultado vai ser frustração. O resultado vai ser dor, o resultado vai ser mágoa. Então eu estou chamando vocês para me seguir. E à medida que vocês me seguem, à medida que vocês me conhecem, vocês passam então a me amar. Porque, meus irmãos, não amamos quem não conhecemos. Não amamos quem não temos contato. Não amamos quem não convivemos. Não amamos quem não faz parte da nossa rotina. E à medida, então, que caminhamos com o Senhor, Ele vai, então, reordenando os nossos amores. Ele vai mudando os nossos desejos.
E aí, meus irmãos, quando nós nos dermos conta, nós vamos estar desejando um mundo onde Cristo é tudo em todas as coisas. Nós vamos estar desejando um tipo de vida onde existe espaço somente para Deus e mais nada. Pedro, mas isso vai acontecer de uma hora para outra, num passe de mágica? Não. De novo, meus irmãos, nós não amamos quem nós não conhecemos. Então não permita que toda a informação que você tem a respeito de Deus seja a informação que nós contamos para você aqui aos domingos. Não permita que todo o conhecimento que você tem de Deus seja o conhecimento de Deus que nós compartilhamos com você aqui uma vez na semana. Existe, meus irmãos, um caminho aberto para cada um de nós que está aqui nesse lugar hoje à noite. E esse novo e vivo caminho nos leva ao conhecimento de Deus. Só que se nós não entrarmos por esse caminho, se nós não perseverarmos nesse caminho, meus irmãos, então vai ser muito difícil mesmo nós amarmos a Deus. Porque, de novo, eu não amo quem eu não conheço. Eu não amo quem não faz parte da minha vida. E aí, se ele não estiver em primeiro lugar, então outras coisas vão estar nesse lugar e nós então vamos construir ídolos no nosso coração. Então, recapitulando, Deus está conversando com o povo de Israel por meio de Ezequiel, dizendo, olha, a história de vocês não vai acabar assim. Eu vou trazer vocês de volta, mas vocês, quando voltarem para Jerusalém, a primeira coisa que vocês vão fazer vocês vão destruir os ídolos que foram construídos na terra que eu dei para vocês. Vocês vão tirar as abominações de lá e vocês vão me trazer de novo para o centro da vida de vocês. Vocês vão inclinar, vocês vão virar o coração de vocês de volta para mim. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda? E aí o versículo 19 continua dizendo, Ezequiel capítulo 11. Então, porque vocês vão tirar, esses ídolos do meio de vocês, o versículo 19 diz, eu lhes darei um só coração. Eu lhes darei um só coração. Meus irmãos, um dos motivos para a idolatria de Israel é que eles tinham um coração dividido. O nosso acampamento do ano passado, o tema foi prosseguir em conhecer. E aí o profeta Oséias, ele fala, também que Israel ele tinha um coração dividido. E aí porque o coração deles estava dividido, eles estavam então colocando Deus em pé de igualdade com outros deuses. Eu não sei se você usa Instagram e TikTok, eu sei que os adolescentes usam, os adultos eu acho que não. Mas tem aqueles vídeos que viralizam no Instagram, no TikTok toda semana. E teve um que eu vi um tempo atrás, e quando eu estava escrevendo esse ponto da pregação, eu lembrei desse vídeo. Nesse desafio, eles pegam, eu vi eles fazendo o desafio com criança e com cachorro, gente. Eu não sei qual que é o certo, tá? Qual que é o oficial, se é com gente ou se é com animal, Mas eles pegam, então, colocam o pai e a mãe, em lados opostos, e aí colocam lá a criança de pé ou então o cachorro. E aí soltam a criança e o cachorro, para ver para quem a criança e para quem o cachorro vai correr primeiro, Quem será que a criança ama mais? Quem será que o cachorro ama mais? Então, talvez a pessoa que ele ama mais é a pessoa que ele vai correr para ela primeiro. E aí, meus irmãos, isso me deixa uma pergunta na cabeça, Nós entendemos, então, agora há pouco, que o coração é o centro da nossa existência. Mas se nós colocarmos, talvez, Deus e outras coisas ao lado, e soltarmos o nosso coração, para onde será que o nosso coração corre? Se a gente fizer esse desafio do TikTok com o nosso próprio homem interior, para onde será que ele vai correr buscando alívio? Para onde será que ele vai correr buscando salvação? Para onde será que o nosso coração vai correr, buscando aceitação? Meus irmãos, Agostinho, não da grande família, o teólogo, ele dizia que o nosso coração é como se fosse um peso. E quando nós deixamos o nosso coração solto, o nosso coração ele vai pesar para algum lugar. E ele vai nos levar em direção a algum lugar. Se eu pegar esse copo, por exemplo, e soltar esse copo, gente, o que é que vai acontecer?
Para onde que ele vai? Ele vai quebrar, mas ele vai para baixo. Se eu acender uma fogueira, para onde é que o fogo sobe? Para baixo? Para cima. Quando eu abandono, gente, algum material, né, à própria sorte, ao próprio peso, ele vai fazer o caminho natural dele. E aí, de novo, a pergunta, se nós soltarmos o nosso coração, para qual direção será que ele vai? Mas aí tem um detalhe, gente, que é, né, se eu deixar o copo, ficar dançando com o copo aqui na mão, né, não é o lugar natural dele. Ele só vai encontrar descanso onde? Quando ele tiver repouso. Até que esse copo não encontre repouso, ele vai ficar o quê? Inquieto. Vai ter o risco de quebrar, vai ter o risco de cair, vai ter o risco de se espatifar no chão. Meus irmãos, o nosso coração é a mesma coisa. O nosso coração está procurando o quê? Repouso. Nosso coração está procurando o quê? Um lugar para descansar. Só que quem é, meus irmãos, que criou o nosso coração? O próprio Deus. E onde é que nós vamos encontrar repouso, descanso e alívio para o nosso coração? No Deus que nos criou. Até que o nosso coração não esteja, meus irmãos, descansado em Deus, né? O nosso coração ele vai estar inquieto. O nosso coração ele vai estar sem paz. No Dia das Mães eu preguei aqui, eu falei sobre Lia, né? Lia gerava um filho atrás do outro porque queria ser amada pelo seu esposo, não encontrava descanso. E, meus irmãos, gerar filho, né? As mulheres que já geraram filhos aqui, você sabe que não é algo muito fácil, né? E agora você imagina você ter 5 filhos, um atrás do outro, né? Tudo para poder chamar a atenção do seu marido. Mas qual era o X da questão? O coração de Lia precisava descansar em alguém. Até que Judá nasce, qual é a fala dela? Dessa vez eu louvarei ao Senhor. E aí, meus irmãos, Lia finalmente encontrou descanso. O nosso coração está procurando muitas vezes nas coisas que Deus criou, o próprio Deus. Nós estamos muitas vezes buscando na criação de Deus o próprio Deus. E aí, meus irmãos, o nosso coração não descansa. Sempre falta alguma coisa. Sempre tem alguma coisa fora do lugar. Nós nunca estamos satisfeitos. Por quê? A culpa é de Deus? Não, o nosso coração está procurando repouso no lugar errado. O nosso coração talvez ainda está dividido. Mas qual é a promessa do Senhor, não somente para o povo de Israel, mas também para nós? Eu vou dar para vocês um só coração. Eu vou dar para vocês um coração inteiro, um coração 100%, não vai ter divisão. Meus irmãos, ou Cristo é o Senhor da nossa vida, ou Ele não é nada. Nós não conseguimos fazer uma barganha com Deus de dar para Ele 50% e aí dividir os outros 50% para quem nós achamos que temos que dar. Ou Ele ocupa o primeiro lugar, ou Ele não vai ocupar lugar nenhum. Eu lhes darei um só coração. Eu vou arrancar essa divisão que vocês colocaram, sabe? Entre vida secular e vida sagrada. Vocês têm uma vida só. Vocês têm uma existência só. E eu desejo estar envolvido em toda a vida de vocês. Amém, meus irmãos? Então que no nosso meio nós não tenhamos ninguém trabalhando para Deus no domingo e para o diabo na segunda. Amém? Está comigo? Glória a Deus, né? E aí depois da vírgula, o versículo 19 continua, né? Então darei a vocês um só coração e porei um novo espírito dentro deles. Darei a eles um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Meus irmãos, quando Deus nos cria no jardim do Éden, né? Qual foi a última coisa que Deus fez? Ele sopra em Adão o quê? Fôlego de vida. Só que, meus irmãos, dali para frente, depois que o pecado entrou no mundo, né, e com ele a morte então passa agora a nos alcançar. Mas aí me chama a atenção, depois que Jesus ele ressuscita e ele se reencontra com os seus discípulos, a palavra diz que ele sopra sobre os discípulos, ele diz, recebam o Espírito Santo.
Como quem diz, recebam aquilo que foi tirado de vocês por conta da queda. Recebam vida plena, recebam vida perfeita, recebam vida abundante. Por meio de quem, meus irmãos? Por meio do Espírito de Deus. Gente, o que é um cristão senão alguém que estava morto e recebeu vida? O que é um cristão senão alguém que estava morto nos seus delitos e pecados, mas agora foi ressuscitado com Cristo no seu Espírito? Recebam sobre vocês o Espírito Santo. Recebam aquilo que havia sido tirado por conta do pecado. Recebam agora a vida abundante que vocês tanto buscam. Mas o Senhor continua falando depois dessa outra vírgula, que é o centro desse texto de hoje. Então, além de dar um coração que não é dividido e colocar dentro de vocês um espírito novo, tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Percebam, meus irmãos, que tudo aqui nesse texto gira em torno do coração do povo de Israel. Muito mais do que mudar hábitos externos. Muito mais do que fazer uma reforma rápida. O Senhor estava querendo promover uma reforma no coração daquelas pessoas. E ele termina essa promessa de restauração dizendo, olha, para coroar esse momento, eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar para vocês um coração de carne. Eu vou fazer a reforma, a obra mais importante que vocês precisam que seja feita. Eu vou trocar o coração de vocês. Meus irmãos, o povo de Israel, eles viviam perto de alguns outros povos, né? E um desses povos era o povo egípcio. Quando a gente fala sobre o coração de pedra, existia uma crença no meio dos egípcios a respeito disso. Quando as pessoas morriam, né, no Egito, então você sabe que tinha lá o processo de mumificação, né? Para poder colocar a pessoa lá no sarcófago, né, no túmulo, para que ela pudesse então descansar. Mas qual que era, meus irmãos, a crença de um egípcio, né, a respeito da vida após a morte? Eles acreditavam que quando a pessoa morresse, o seu coração iria ser colocado numa balança. E se o seu coração desequilibrasse essa balança, você ia estar em maus lençóis, né? Você não ia passar a sua eternidade no paraíso. E aí o que é que as pessoas começaram a fazer depois que alguém morria? Eles tiravam o coração da pessoa, o órgão físico, e colocavam dentro de um vaso. E no lugar do coração de verdade, eles colocavam uma joia em formato de besouro, porque o besouro para eles fala sobre eternidade, né? Fala sobre vida eterna. Então qual era a crença? Quando o meu parente chegar lá do outro lado e forem pesar o coração dele, não vai estar o coração de verdade. Vai estar uma réplica, né? Uma cópia do coração. E aí a balança vai ficar igual e não vai correr o risco dessa pessoa não entrar na eternidade. Então vamos tirar o coração verdadeiro e colocar o mais ou menos parecido no lugar. Só que, meus irmãos, a proposta de Deus aqui é justamente o contrário. Não é tirar o verdadeiro e colocar o falso no lugar, mas é tirar o falso e colocar o verdadeiro. É tirar o que é de pedra e colocar aquilo que é de carne. É colocar em nós agora, meus irmãos, um coração onde não existe a possibilidade de engano. Por quê, meus irmãos? Pedra não tem sensibilidade. Pedra não sente nada. Mas carne sente, sim ou não, gente? E enquanto nós cultivamos dentro de nós corações de pedra, nós cultivamos corações que podem ser enganados. Corações que fazem os seus próprios planos. Corações que querem andar independentes de Deus. Mas Deus está dizendo, eu vou tirar aquilo que é falso e vou colocar aquilo que é verdadeiro no lugar. Eu vou dar para vocês não só um coração inteiro, eu vou dar para vocês um coração de verdade. Vocês agora vão olhar para as coisas como as coisas de fato são. Os olhos de vocês vão ser abertos. O coração de vocês vai ter sensibilidade de novo. Meus irmãos, crente insensível, crente que não liga para a dor do outro, crente que não liga para o outro, é algo que não existe.
Crente que só vive para si mesmo, que só liga para si mesmo, que só se preocupa com si mesmo. Meus irmãos, isso não existe. Isso é coração de pedra. Mas a promessa da nova aliança é: vou dar a vocês um coração de carne, vou dar a vocês um coração de verdade, vou dar para vocês um coração que é capaz de sentir a dor do outro. Vou dar para vocês um coração que é capaz de olhar as notícias sobre o Rio Grande do Sul e chorar na sua casa. Pedro, mas eu nem conheço ninguém que está lá, mas eu tenho um coração de carne. Deus me deu um coração de verdade, um coração que sente as coisas. Essa é, meus irmãos, a nova vida que Deus propõe para nós em Jesus Cristo. Eu vou arrancar de vocês esse coração falso que o pecado colocou aí dentro. Esse coração falso que deixa vocês muitas vezes, sabe, anestesiados com aquilo que vocês mesmos fazem. Pedro, como é que essa pessoa conseguiu fazer essa atrocidade, colocar a cabeça no travesseiro de noite e dormir? Coração de pedra. Um coração falso. Mas o Senhor está nos convidando, meus irmãos, para que Ele possa trocar o nosso coração. Para que Ele possa transplantar o centro da nossa vida. E eu estava conversando com 2 pessoas ontem, e a banda já pode subir, por favor, nós já vamos orar. Eu estava conversando com 2 pessoas ontem, e no meio da conversa escapou uma frase lá, e aí eu até falei, vou colocar essa frase na pregação de amanhã, porque tem tudo a ver, né? Porque, meus irmãos, a gente estava conversando, né, sobre teimosia, rebeldia. E aí eu falei, é complicado, né? Algumas pessoas preferem quebrar a cara ao invés de quebrar o coração. Então, meus irmãos, nessa noite, e não só nessa noite, né, mas na nossa caminhada com Jesus, não espere quebrar a cara para depois você quebrar o coração. Deixe o Senhor moldar o seu coração primeiro. Sem que você precise, talvez, quebrar a sua cara. Sem que você precise, talvez, se ferir. Sem que você precise, talvez, se magoar com coisas que não estão no propósito de Deus para a sua vida. Deixe o Senhor fazer esse transplante em você para que você receba aí dentro um coração de verdade. E aí o texto continua para terminar no versículo 20. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então Deus está fazendo de novo uma série de várias promessas. Vou tirar de vocês o coração dividido. Vou colocar um espírito novo dentro de vocês. Vou arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Mas, irmãos, por que é que Deus está fazendo todo esse caminho? Por que é que Deus está tendo todo esse esforço e todo esse empenho com o coração de Israel? Porque Deus está desejando, Deus está vislumbrando o desejo dele, que é qual, meus irmãos? Habitar com o homem. Ter uma relação íntima com a sua criação. Eu serei o Deus dele e eles serão o meu povo. E depois que eles receberem um novo coração e um novo espírito, eles vão conseguir andar nos meus estatutos e executar os meus juízos. Só que para isso, primeiro, eu preciso trabalhar no lugar mais importante, no primeiro lugar que precisa ser trabalhado, que é o coração. Porque o meu desejo é estar com vocês aonde vocês estiverem. O meu desejo é que eu seja o Deus de vocês e vocês sejam o meu povo. Meus irmãos, Deus ele repete essa frase, né? Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo, inúmeras vezes no Antigo Testamento. A gente até perde a conta. Só que essa frase, meus irmãos, continua ecoando agora no Novo Testamento. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Talvez, meus irmãos, por isso, né, nesses últimos dias, você que já é crente, talvez há um pouco mais de tempo, você está acompanhando aí todo o rebuliço que tem acontecido em várias igrejas, né? Parece que de tempos em tempos Deus ele tira um período, né, para trazer determinadas coisas à luz. E aí a gente vê alguns escândalos acontecendo,
A gente vê algumas coisas que estavam encobertas sendo descobertas. Mas, meus irmãos, por que é que Deus está fazendo esse movimento na igreja brasileira? Porque, meus irmãos, Deus ele está se colocando entre nós e aquilo que rouba de nós o nosso amor por Ele. Meus irmãos, o Senhor ele vai cada vez mais se posicionar entre nós e aquilo que está impedindo o nosso coração de amá-lo verdadeiramente. E, meus irmãos, pode ser líder, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser bispo, pode ser a pessoa que pensa ser a quarta pessoa da Trindade. O Senhor vai se colocar entre nós e aquilo que está impedindo o nosso amor por Ele. O Senhor está trazendo essas coisas à tona, meus irmãos, porque o Senhor está dizendo: olhem para mim, coloquem a confiança de vocês no meu caráter, não no caráter dos homens. Vocês estão ultrapassando, atravessando uma linha, colocando as expectativas de vocês em pessoas. Só que por mais ungidas que elas sejam, ou digam ser, continuam sendo pessoas. E eu estou me colocando entre vocês e aquilo que está impedindo o amor de vocês por mim. Eu estou removendo todo e qualquer obstáculo entre mim e o coração de vocês, porque eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. E nada vai ficar no caminho. E nada pode atrapalhar essa relação. O meu desejo é estar com você. Sem intermediário, sem assessor, sem secretário, sem catraca. Eu abri um novo e vivo caminho. Eu estou te convidando, igreja brasileira, por esse novo e vivo caminho. Entrem em parceria comigo. Construam uma amizade comigo, construam uma relação comigo de verdade, como talvez vocês nunca tiveram. O Senhor está nos convidando, meus irmãos, nesses dias, a descansarmos o nosso coração nele, a encontrarmos a nossa satisfação nele. Mesmo nós que já estamos aqui, que já o conhecemos, Deus continua nos convidando. E como eu disse lá no começo, nos convidando apesar da gente. Nos convidando apesar de sermos como somos. Nos convidando apesar de muitas vezes a gente não está querendo muita coisa com Ele. E esse é, meus irmãos, o escândalo da graça no Evangelho. O Senhor está atraindo pessoas que nem mesmo querem. Mas Ele está convidando e chamando essas pessoas para que possam acessar o seu coração. Nessa hora eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, para que nós possamos orar a respeito dessa mensagem. E independente de quanto tempo de igreja você tem, se você conhece o Senhor, se você não conhece o Senhor, esse convite nessa noite, meus irmãos, é para todos nós. Nós precisamos de tempos em tempos examinar o nosso coração, conferir o nosso coração, para ter a certeza se o nosso coração ainda é de carne ou se ele se tornou de pedra novamente. Nós precisamos examinar o nosso interior à luz da palavra, à luz do Espírito Santo, perguntar para Deus se as circunstâncias da vida, se o nosso trabalho, se os nossos compromissos, se as nossas responsabilidades não estão endurecendo o nosso coração. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos então no seu lugar e convidar o Espírito Santo nesse momento, porque é somente por meio dele que você vai conseguir enxergar o seu próprio coração nessa hora. Jesus, nessa noite nós queremos expor o nosso coração diante do Senhor mais uma vez.
Independente de quanto tempo nós já te conhecemos, nós já caminhamos com você, nós queremos nessa noite mais uma vez pedir ao Senhor que venha até os nossos corações. A sua palavra diz que o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. O Senhor é aquele que sonda e conhece o centro da nossa existência. Então, Espírito Santo de Deus, nessa noite, mais uma vez, por graça e misericórdia, abra os nossos olhos, para que possamos enxergar a nossa própria condição. Senhor, nós não queremos, nós não aceitamos viver uma vida dividida. Nós não aceitamos dividir espaço dentro do nosso coração entre Deus e outras coisas. Senhor, nós não queremos continuar sendo escravos das mesmas coisas, das mesmas situações, porque foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Então, Senhor, que nessa noite nós possamos, de fato, abrir o nosso coração diante de Jesus. Que nós possamos, de fato, Senhor, permitir que esse transplante seja feito dentro de cada um de nós. Senhor, que nós possamos, como parte da igreja brasileira, nos envolver naquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, olha para essa casa, olha para essa igreja. Senhor, diante de tudo aquilo que temos visto e ouvido, nós clamamos mais uma vez, Senhor, tenha misericórdia dos nossos corações. Deus, para que amanhã ou depois não sejamos nós as pessoas a trazerem escândalo para a sua casa. Jesus, nós queremos te honrar com tudo aquilo que nós temos. Nós queremos te honrar com toda a nossa vida. Não somente aos domingos, não somente em um culto. Mas nós queremos entregar tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos diante do Senhor. Então, Jesus, nessa noite nós oramos por essa palavra. A Escritura diz: aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, Senhor, por mais duros que estejam os corações nessa noite, o Senhor pode nos tocar aonde ninguém mais consegue. O Senhor consegue tocar o nosso interior nessa noite. Então, Deus, eu peço, continue transformando os nossos corações. Arranque o coração falso e nos dê nessa noite corações verdadeiros. Corações sensíveis, corações que buscam ao Senhor. Para a glória de Deus.